Estamos apresentando Programa Movimento Sindical. Programa Movimento Sindical. Apoio Sintero, Sinjur, Sindisaúde, Asper, Sindicef, Sindur, Sincepol, Ecute. Voltamos a apresentar Programa Movimento Sindical. Sintero luta de todas as maneiras para destravar o processo da isonomia dos servidores federais do ex-território. Ainda faltam receber a ação os técnicos administrativos federais. Só que, apesar dos esforços do Sintero, ainda existem muitas barreiras até que a ação seja paga. Primeiro foi o CNJ, que suspendeu o processo para a investigação. Investigou e não achou nenhuma irregularidade por parte do Sintero ou dos advogados do sindicato. Agora foi o Ministério Público do Trabalho que entrou com uma ação para que seja devolvido o que já foi pago. O advogado Hélio Vieira explica como está a ação. Quando se fala pagamento de isonomia, sequer ainda existe os cálculos homologados, sequer existe o precatório, sequer ainda existe o orçamento. Então o processo ainda está paralisado no Conselho Nacional de Justiça. O sindicato já fez a sua parte, que aquilo que foi solicitado pelo Conselho Nacional de Justiça, o Sintero já informou, e nós queremos agora um posicionamento do Conselho Nacional de Justiça no sentido de destravar o processo para ele caminhar, para ele ter uma sequência normal, para que o juiz daqui de Rondônia possa analisar esse procedimento, essa ação que está paralisada pelo Conselho Nacional de Justiça. Por enquanto, a novidade que tem é que o Ministério Público o Ministério Público do Trabalho ingressou com uma ação contra o sindicato, no sentido tanto dos professores quanto os técnicos que receberam a multa, buscar a devolução desses valores, ou seja, o Ministério Público quer que os servidores devolvam esses valores, quer anular todo o processo da isonomia. O que significa isso? Mais um entrave, mais uma paralisação para que o processo possa dar o andamento normal. Então, volto a dizer, não existe ainda cálculo homologado, o processo está parado. O que existe agora de novidade é uma ação do Ministério Público para anular todo o processo da isonomia. É isso que, tanto dos professores quanto dos técnicos, aquilo que foi pago. Estamos apresentando Programa Movimento Sindical. Programa Movimento Sindical. Apoio Sintero, Sinjur, Sindisaúde, Asper, Sindicef, Sindur, Sincepol, Ecute. Voltamos a apresentar Programa Movimento Sindical. Os trabalhadores em educação do município de Porto Velho fizeram nesta semana a primeira assembleia de 2014. A assembleia foi convocada pelo Sintero para que fossem avaliadas as negociações com a prefeitura. Por causa da enchente do Rio Madeira, quase não houve rodadas de negociação. Fazia tempo que a Praça das Três Caixas d'Água em Porto Velho não via essa movimentação. Até que a nova sede do Sintero seja inaugurada, este ainda será o palco das assembleias e das manifestações. Os trabalhadores em educação do município cobram do prefeito Mauro Nazif o cumprimento das promessas de campanha de valorizar a educação. A valorização seria o atendimento da pauta de reivindicações entregue ainda no ano passado. A categoria criticou a prefeitura pelas alegações apresentadas para ainda não ter uma resposta à pauta. Para os trabalhadores em educação, não vale a desculpa da troca de secretário da CEMED, pois a atual titular era adjunta do anterior e, portanto, sabia da pauta. Também não vale a desculpa da enchente no Rio Madeira para abandonar as negociações, visto que, além de atender aos desabrigados, a prefeitura precisa manter os demais setores funcionando. O fato é que a administração municipal recebeu críticas de todo lado. O vereador José Wildes, por exemplo, criticou a atitude do prefeito, que entrou com ação na justiça contra a lei municipal, que isenta da contrapartida do auxílio transporte os servidores que ganham até R$ 2.500.
Lamentável que o Executivo Municipal tenha ingressado com uma ação judicial alegando inconstitucionalidade na emenda que eu fiz. A emenda que eu fiz visa tão somente beneficiar o servidor, fazer com que aquele servidor público que ganha até R$ 2.500 no seu vencimento, ele possa ficar isento da contrapartida do auxílio transporte. Essa foi a intenção do vereador, a Câmara aprovou, derrubou o veto do prefeito e, infelizmente, para nossa surpresa, para surpresa do servidor, o prefeito ingressou com uma medida judicial e ganhou uma liminar, então esse benefício está suspenso. O sindicato está fazendo essa defesa via judicial e nós aguardamos, esperamos que tenha sucesso nessa empreitada judicial, fazendo com que reverta esse benefício para o servidor público municipal. O sindicato vai ter que intensificar as negociações, as assembleias estão acontecendo junto com a categoria, avaliar, pegar os dados da arrecadação dos 25% constitucional e fazer com que as reivindicações da educação elas sejam atendidas, até porque no final de 2013 teve benefício para os outros servidores. Então, nesse sentido, a gente também espera que a educação possa ter aí uma reposição salarial, que possa ter uma revisão no plano de carreira, que é um ponto importante aí para toda a educação do município de Porto Velho. No final, ficou deliberado que os representantes dos trabalhadores em educação devem tentar mais uma rodada de negociação. Caso não obtenham resultado, a categoria pode pensar em greve nos próximos dias. Devido à situação que passa o município de Porto Velho, devido à cheia do Madeira, a Prefeitura de Porto Velho pediu aí um prazo de mais uma semana para poder dar a resposta à nossa pauta de negociação que foi entregue. Até o momento, nenhum sinal, até agora, temos que aguardar a secretária se manifestar. Nós temos escola aí que não vai haver aula devido à questão da enchente do Madeira. Nós temos que acabar com a questão das horas extras, Nós precisamos fazer concurso público para os professores da rede municipal de ensino de Porto Velho. Não pode ficar todo o tempo com essa hora extra, porque a hora extra é um mês e outro mês ela já acaba, ela já não vem no seu salário. Então nós precisamos fazer concurso, estabilizar o servidor para que ele possa se comprometer com as suas contas a longo prazo. E o salário também tem que dar uma melhorada, Nós temos que melhorar o nosso salário, fazer cumprir aí o reajuste do piso salarial. E vamos aguardar a reunião de sexta-feira agora, já convocando a companheirada para o dia 12, ou provavelmente na nossa sede, que vai ser, tem previsão de inauguração agora dia 15, e vamos mobilizar o povo para estar aqui presente. Já os trabalhadores em educação estaduais podem entrar em greve logo no início do ano letivo. Essa tendência está sendo demonstrada nas assembleias que o Sinter está realizando em todo o estado. A categoria está revoltada com o governo, que além de resistir em renovar a gratificação de 7,97%, ainda se recusa a negociar as reivindicações da pauta de 2014. O governo não dá certeza nem do reajuste de 5,85% prometido no ano passado. Vamos ver como foi a Assembleia de Porto Velho. Os trabalhadores em educação estaduais da Regional Norte lotaram a Praça das Três Caixas d'Água em Porto Velho na última quarta-feira. Eles estão revoltados com o governo do estado, que não vem demonstrando disposição em cumprir os acordos firmados no ano passado, muito menos negociar reajuste salarial para este ano. Durante a Assembleia, que também acontece em todas as regionais, a direção do Sintero faz um relato de como estão as negociações com o governo. Desde que a pauta de reivindicações foi protocolada em dezembro, pelo menos 2 rodadas de negociação já foram realizadas, mas nenhuma delas avançou para o atendimento de qualquer reivindicação. Os trabalhadores em educação reivindicam, entre outros itens, a continuidade da gratificação de 7,97%, que terminou em dezembro, o cumprimento do acordo firmado durante a greve, que previa o pagamento da licença-prêmio em pecúnia, e o cumprimento da lei do plano de carreira, além de melhorias nas condições de trabalho. O sindicato também cobra a devolução do auxílio transporte descontado indevidamente em dezembro e janeiro, o correto enquadramento dos trabalhadores em educação na Lei 680, o fim das perseguições nas escolas
e o retorno do auxílio saúde aos aposentados. Os erros na folha de pagamento que geram descontos indevidos precisam acabar imediatamente. Durante a Assembleia, os trabalhadores em educação defenderam que seja implantada uma espécie de punição ao governo a cada erro cometido. Isso porque o governo faz descontos indevidos na folha dos servidores de surpresa, mas para devolver o dinheiro descontado é uma dificuldade e não há qualquer instrumento que impeça o governo de cometer os mesmos erros todos os meses. Uma reivindicação que será apresentada na próxima rodada de negociação é a exigência da divulgação do contra-cheque antes de sair o pagamento. Assim, os servidores vão saber exatamente o que estarão recebendo. Mas a preocupação mesmo é com a questão salarial. O governo alega que não tem recursos para manter a gratificação, dar novo reajuste e já não tem certeza se vai cumprir o acordo, que prevê aumento de 5,85% a partir de abril. A direção do Sintero disse que a categoria não vai aceitar a postura do governo e pode reagir com greve. No próximo dia 17 de março, está prevista uma greve nacional de 3 dias convocada pela CNTE. A ex-presidente do Sintero e diretora executiva da CNTE, Claudir Mata, explicou como vai ser o movimento. A construção foi feita no Congresso em janeiro. Hoje está reunido todo o Conselho Nacional de Entidades, que são os presidentes de sindicato de 42 entidades a nível de Brasil, e está toda a organização a nível de Brasil. Por quê? Porque a gente tem hoje um plano nacional que está encalhado lá na Câmara, veio do Senado e precisa ser aprovado até junho. A gente tem o piso que precisa regulamentar a sua correção, porque desde que ele foi aprovado e sancionado pelo Supremo, que acabou a discussão no Supremo em 2011, até hoje não definiu isso. Então, o Brasil inteiro e os trabalhadores em educação estão organizados para a gente defender essa pauta que precisa ser vencida nesse primeiro semestre desse ano. A correção da inflação, a correção do piso, a carreira e a formação continuada do trabalhador em educação a nível de Brasil. Isso tudo só acontece com a aprovação do plano, com planejamento, e que todos os entes federados, os estados e os municípios se organizem também para quê? Para cumprir o piso e para ter a carreira dos profissionais da educação e ter uma educação pública de qualidade. Segundo a direção do Sintero, os trabalhadores em educação estaduais podem decidir paralisar as atividades antes da greve nacional, caso as negociações não avancem. Os trabalhadores em educação da capital já tiraram como indicativo, né, a partir do dia 11, 12 de março, de greve, caso o governo não atenda pelo menos uma parte importante dos itens da pauta de reivindicações, né? Um deles a gente considera de fundamental importância a questão do retorno do 7,97. Nós sabemos que foi discutido, condicionado a questão da transposição, porém, nós também sabemos que foi condicionada a questão da vigilância, de todo o arroxo que foi feito ali para reduzir gastos com educação. Então, se a SEDUC conseguiu manter esse pagamento, tranquilamente ela pode manter no ano de 2014 esse 7,97 para todos os trabalhadores em educação. Então, esse é um item importantíssimo. Nós sabemos que tem um compromisso já também, que a partir de abril vai ter 5,87 de aumento para todo o funcionalismo público, também é um compromisso feito ainda o ano passado, mas nós precisamos de uma definição, não necessariamente hoje vinculada à questão da transposição. Queira ou não, hoje não existe mais a redução do IPI, que significa dizer que a arrecadação do Estado, ela começa a aumentar e o governo tranquilamente tem condições de melhorar o salário dos profissionais da educação. Então, esses itens têm que voltar à discussão, têm que ser cumpridos ainda em 2014. A questão do 7,97, a questão do pagamento da licença-prêmio em pecúnia, a questão das progressões, que nós temos ainda profissionais de educação que não receberam progressões por tempo de serviço, né? E alguns itens aí que são considerados básicos, né, da pauta de reivindicações ainda para 2014. E tem que ser resolvido, todos nós sabemos, antes do dia 5 de abril, em função de ser o processo eleitoral. E onde é que está emperrando essas negociações? Olha, nós tivemos uma reunião com a mesa de negociação, né, do governo do Estado, tivemos 2 conversas com o secretário de Educação, mas a justificativa ainda que nos é colocada em função de que o Estado estaria com uma situação financeira difícil. Diante disso, nós temos o entendimento de que se a folha de pagamento não teve um aumento muito grande e a tendência da arrecadação é aumentar, não tem lógica nenhuma de que a SEDUC vai estar
cortando benefícios dos trabalhadores em educação nos seus contra-cheques. Perfeitamente ela pode voltar, garantir mesmo sendo através de custeio o 7,97 no contra-cheque de todos os profissionais da educação. E na quarta-feira aconteceu a tão esperada reunião da transposição na Advocacia Geral da União em Brasília. A AGU desmentiu que tenha dito alguma vez que os servidores demitidos estariam fora da transposição. Pelo contrário, durante a reunião foram reforçados os elementos que garantem aos demitidos os mesmos direitos dos demais servidores. A AGU prometeu divulgar em 2 semanas o parecer definitivo sobre os questionamentos formulados pelo Ministério do Planejamento. Os representantes dos servidores que participaram da reunião contaram como foi. A reunião que aconteceu antes de ontem foi a melhor reunião que já aconteceu entre todos os sindicatos e parlamentares. Tivemos na AGU, né, com o ministro adjunto Fernando Lira e seus assessores jurídicos, o pessoal da PGE, os 3 procuradores do Estado, Luciano, o Éder e o André estavam também nessa reunião, 5 parlamentares e 2 senadores da República. Então, essa reunião foi bem objetiva, a questão era dos 3 pontos de dúvida que existiam, daqueles 15 pontos que a comissão pontuou, e 12 pontos já estão esclarecidos. E esses 3 pontos de dúvida, haverá uma reunião da Procuradoria-Geral do Estado, os 3 procuradores e os procuradores da AGU, né? E nessa semana que vem estarão já pacificando esses pontos e possivelmente já o parecer técnico estará sendo divulgado a semana que vem. Foi a melhor reunião que houve, os parlamentares se pronunciaram incisivamente com relação à demora desse processo da transposição. Nós estivemos também demonstrando nossa indignação com relação a essa demora da transposição. Não existe mais nenhum motivo para que a União possa estar demorando com essa publicação, esse prosseguimento dos processos, e esperamos que para a semana que vem tenha também já essa publicação e a audiência que o senador Raupp se comprometeu lá com os sindicalistas que fará uma reunião com a presidenta da República e os parlamentares. Esperamos que isso possa acontecer e venha contribuir com esse processo da transposição. Tivemos uma reunião em Brasília com o advogado da União e o doutor Fernando, e ele colocou claro que tinha algumas dúvidas, né, alguns questionamentos desses servidores que foram contratados no período do governo Jerônimo Santana, e depois houve aquelas demissões, foram reintegrados. Então havia algumas dúvidas, e aí eu disse que essas dúvidas já tinham sido sanadas, inclusive o STJ reintegrou esses servidores, e que a própria Advocacia Geral da União, aquele órgão, já tinha emitido um parecer favorável aos servidores da ABIN, do Serviço de Inteligência, que foram contratados depois da Constituição de 88, e com 5 anos que ele estava no serviço público, o ministro Gilmar Mendes, que era advogado-geral da União, emitiu um parecer favorável dizendo que esses servidores eram estáveis e tinha estabilidade. Então é idêntico aos servidores que foram demitidos, ora reintegrados, e que esse parecer o advogado da União não tinha conhecimento. Eu estou encaminhando esse parecer ao procurador do Estado também, doutor Luciano, que está acompanhando isso via Brasília, e também ao advogado-geral da União em Brasília, para que ele possa realmente conhecer esse parecer da própria Advocacia Geral da União, para resolver esse fato definitivamente, para que realmente esse parecer saia, entra no mundo jurídico, dê essa segurança jurídica para esses servidores, porque a gente tem que entender o seguinte: a AGU não emitiu parecer, não tem parecer ainda, e a advocacia prometeu que daqui a 2 ou 3 semanas vai concluir esse parecer, vai encaminhar esse parecer ao sindicato. Mas para isso, a gente tem já essa saída jurídica, que é da própria Advocacia Geral da União, que tem um parecer favorável que foi concedido aos servidores da ABIN, na gestão do ministro Gilmar Mendes, que era o advogado-geral da União. Então nós estamos bastante otimistas para resolver esse impasse da transposição. Essa reunião foi uma reunião muito proveitosa, haja visto que nós sentamos realmente com pessoas que têm o poder da caneta, que é o ministro adjunto Luiz Fernandes, da AGU, ao qual nos colocou que dos 15 itens questionados pela Conju,
eles já eliminaram 12 problemas e ficando apenas 3 pontos. E que na próxima semana já vai sair o primeiro parecer para aquelas pessoas que estão ok já poder serem publicadas. Então ele vai fazer esse parecer e 2 semanas após ele soltaria o último parecer, que seria da questão dos reintegrados, dos temporários e dos seletistas. Lembrando que são 3 situações diferentes. Tem aquelas pessoas que era temporária, que trabalhou apenas um período de 1 ano, saiu, mas fez opção. Tem o pessoal reintegrado, que é aquele que era mais o carimbo de estatutário, e tem também os seletistas, que foram indenizados. Então são 3 situações. Ele pediu alguns documentos, e ao qual nós do sindicato já providenciamos através do Dr. Hélio, que é um parecer da ABIN na época que, da mesma situação que a ABIN demitiu na época o pessoal, e a própria AGU reintegrou na Fórmula de Rondônia, então esse parecer já foi encaminhado, e nós acreditamos que em 2 semanas estará saindo o último parecer. Um outro ponto foi questionado é a questão que também, através do Carlos Magno, questionou o senador Raul para que cobre da presidenta Dilma uma audiência, a bancada com a presidenta Dilma, para que agilize o processo de fato da transposição. Sendo feito essa questão dos 2 pareceres sendo publicados, também nós já pedimos uma reunião com a ministra Mira Belchior para que ela determine a publicação imediatamente. Que a previsão que no final de março já esteja sendo publicado aí todo esse pessoal que esteja ok. Então, foi uma reunião muito proveitosa, né? Dizer ao pessoal, os reintegrados, que em momento algum foi falado que reintegrado não entra. Então, todas essas falácias, né, que as pessoas comentam, né, fica deixando as pessoas em pânico, que em momento algum o ministro questionou a questão e nem colocou que reintegrados estariam fora. Apenas foi colocada a questão dos temporários, mas que está sendo avaliado, que ele pediu alguns documentos que o Sintério já tinha mandado e novamente enviou através do Dr. Hélio, esta semana, que já está na mão do ministro adjunto. Nós já encaminhamos sexta-feira mesmo para o ministro, ao qual a semana que vem, então sai um parecer e dentro de 2 semanas sai o parecer dos reintegrados, da questão do temporário e do seletista. Bom, mas mesmo assim o sindicato não vai ficar parado, vai continuar pressionando, acompanhando, cobrando? É óbvio, aquilo que eu disse no sábado passado, mantém de pé, como março é o prazo dos professores, e com essa agilidade que está, pelo visto, vai andar, em abril, se não tiver publicado, aí de 2 a 4 mil, como está previsto aí, com certeza nós vamos manter as mobilizações de fechamento de BR se precisar, de cartaz, outdoor, mas foi uma reunião muito proveitosa. Inclusive, só não estava presente da bancada o senador Cassol, o Anselmo, também o Anselmo, não estava também o Marcos Rogério, que não estava, e nem o Moreira Mendes. Faltou 3 deputados e um senador. Os demais estavam presentes, questionaram, então muito importante, né? E nós precisamos de reunião com quem manda. E eu disse, e repito, agora sim, inclusive a bancada não gostou. Estava vendo o Capixaba quando disse que nós falamos que a bancada era omissa, e eu disse para ele, vou repetir, não é que quando a gente fala que eles são omissos, no sentido de estar sentando com quem não manda. Se ele estivesse sentando, como fez agora, com o ministro, com certeza já tinha resolvido. Isso ficou claro agora. Que quando senta com quem manda, a coisa anda. Então eu acho que isso foi. Mas foi bom esse questionamento do Partido Capixaba. Em momento algum a gente diz que eles não trabalham muito, quando eles trabalham. Só que quando querem, porque na realidade ficou provado que quando senta com quem manda, a coisa é diferente. Porque o terceiro escalão está lá para enrolar. E nós queremos que eles continuem fazendo isso. Nós queremos agora reunião com a ministra Belchior, e eu espero que o senador Raul, acho que ele vai fazer, que ele se comprometeu com Carlos Magno, que vai tentar marcar uma audiência com a presidenta Dilma, porque foi questionado pelo Carlos Magno, que está de parabéns o questionamento feito pelo Carlos Magno. O programa Movimento Sindical de hoje termina aqui, mas nós estamos 24 horas na internet. Se você quiser rever alguma entrevista ou reportagem de hoje, acesse o YouTube. Você também pode assistir o programa na íntegra no site do Sintero. Nós voltamos no próximo sábado, nesse mesmo horário. A todos um ótimo fim de semana, uma excelente semana de trabalho e até lá!
Programa Movimento Sindical.